Oi, que felicidade, que alegria tê-los vocês todos de volta. Que bom que tem mais uma semana começando, que maravilha. A gente adora ter a companhia de vocês e principalmente a companhia do Fabiano Baldasso. Tem muitos Uhum. assuntos, Baldasso, pra gente tratar. Final de semana teve jogo treino da dupla, né? Teve jogo Isso. treino do Grêmio contra o Brasil, teve jogo treino do Inter contra o Gaúcho. Cara, tem aí esse movimento todo agora que alvoroçou o torcedor do Inter, né? De buscar inclusive solicitando esse resgate do título de 2005, lá do ano que o Corinthians acabou sendo favorecido pela máfia do apito. O Grêmio tem o Kiki Oliveira, que pra mim tá cavocando a saída dele, tá fazendo todo o possível pra poder ir embora. Mas, ô Baldasso, eu já tô mais acostumado com o humano. O que dá pra tirar, se é que se tira alguma coisa, desses dias de trabalho e do jogo treino do sábado do Ramon Dias? Tu acha que ele... Eu tenho é só uma percepção, tá? Cara, eu tenho pra mim que ele vai jogar sem centroavante, porque ele continua insistindo no Alan Patrick como um falso 9. Acho que ele meio largou mão do menino do Matias. Acho que ele pode estar largando mão de botar ali também o Borré. Mas qual é a tua percepção sobre isso? Não, ele vai, e talvez esta nem seja a convicção dele, Bagé. A questão é a seguinte, velho, ninguém abraçou, não teve centroavante no Inter. 2025 não teve centroavante no Internacional, nós já tentamos de tudo. Nós já tentamos de tudo. Esse final de semana circulou o vídeo do gol do Valência, ô Bagé. É uma ofensa. Valência fez um gol no final de semana passado. Valência fez um gol maravilhoso em que ele recebe a bola e com uma explosão incrível cai para o lado e chuta cruzado e faz o gol. Os caras se arrastavam no Internacional. O que que acontece? O Ricardo Matias, que tem qualidade, tu é um cara que elogia muito o Ricardo Matias, e ele tem qualidade técnica e tal, velho, só que assim, é outro que não se envolveu. Ricardo Matias é outro que tem a bolinha no pé. E o Borré, o maior salário da história do Internacional, precisa mover uma usina para chutar uma bola em direção ao gol. Então já era, velho. Já era. Nós jogamos com o Vitinho e com o Carboneiro pelos lados no jogo contra o Botafogo. Os dois funcionaram bem. E a grande questão tática deste processo é que o Alan Patrick funciona como um falso 9, como um elemento surpresa. No jogo contra o Botafogo, o primeiro gol foi assim. Então tá bem, vamos assim, é assim que vai ser, muito mais por uma necessidade diante a incompetência de todos que ocuparam a centroavância do Inter em 2025, do que propriamente uma convicção. Eu acho bom, gostei da manutenção do 3-5-2, Bagé, que é o esquema que tem que continuar. Eu acho que é um esquema que, pela mobilidade dos alas, do Aguirre e do Bernabé, ele pode funcionar defensivamente e ofensivamente, e que esse período todo tenha servido, né, de parada FIFA para fixar aquelas coisas tão positivas que aconteceram no jogo contra o Botafogo. A gente sabe que o jogo é lá contra o Mirassol, né? O Mirassol faz a campanha mais surpreendente, eu acho que dos últimos campeonatos. O Baldassi, talvez o Fortaleza, assim, em algum momento ali a gente tivesse colocado logo que ele voltou à Série A como um provável rebaixado e daqui a pouco ele estava batendo lá na Libertadores ou Sul-Americana. Só que o Fortaleza já existia uma estrutura até de clube, né? Um clube tradicional do Nordeste, já tinha jogado tantas vezes competições de Torcida grande porte. gigantesca. O Mirassol não, né? O Mirassol é um clube de empresários, com um homem do futebol que eu acho que começa a aparecer e despontar, que é o Paulinho, né? Aquele que foi volante do Barcelona, da seleção do Corinthians, foi um jogadoraço e que hoje é o diretor de futebol lá. Não à toa tá mostrando, né, que conhece também do bastidor da bola, não só quando jogava. Mas eu vejo assim, o Mirassol é um time descompromissado, principalmente quando joga em casa. Ele vai atacar em bloco, tá fazendo um grande campeonato, é um dos principais jogadores da posição, o Reinaldo, né, fazendo gol, dando assistência, e sendo, quem sabe, o dono do time. Então, não dá para esperar outra coisa que não seja, na quarta-feira, o Inter passando, quem sabe, algum sufoco Claro. contra o... E convenhamos, né? A vitória contra o Botafogo, ela é uma vitória que ameniza, que traz tranquilidade para essa parada da FIFA, mas, por favor, né, o Baldasso, o próprio Ramon Dias e o Emiliano, eles estão conhecendo ainda o que está acontecendo de Inter, né? Não dá para se ter uma definição ainda de que eles tenham encontrado uma forma de jogar. Eu acho que agora eles vão tentar entender um pouco mais daquilo que eles conseguiram ter esses dias de parada FIFA. Assim como nós torcedores e nós profissionais da análise de futebol também.
Nós tivemos uma coisa muito positiva que aconteceu no Beira-Rio contra o Botafogo, em que o Internacional, que não funcionava nada, funcionou tudo. Agora, o que que significa aquilo? O que que significa aquilo? Bom, aquilo ali mostra que há o potencial para chegar ao que se chegou. Beleza, legal. Mas o potencial desse grupo do Inter eu já sabia que ele tinha. Só que estava meio ano sem apresentar. Então vamos ver o que que. Porque assim, o esquema naquele jogo era novo, era o 3-5-2. Deu certo, mas era novo. Tem muita coisa para arrumar. Teve os 11 dias agora. Naquele jogo, o Internacional correu os 90 minutos, mesmo todos nós sabendo que o Inter está mal fisicamente. Verdade. Mas teve mais 11 dias agora, né? Já são mais de 3 semanas do novo preparador físico, já dá para ter uma condição física melhor. O anímico do Inter naquele jogo estava diferente de tudo que se viu em 2025. Lutaram por um prato de comida o jogo inteiro. Talvez não seja assim em todos os jogos, mas não pode voltar a ser o que era. Não pode voltar a ser o que era. Individualidades que estavam mortas no Internacional, mortas, falecidas. Alan Patrick, Vitão, Thiago Maia, Bernabei, todos fizeram uma partida monstruosa. O que que aquele jogo tem de verdadeiro em relação ao Internacional? Essa é a grande questão que a gente vai começar a ver agora. É claro que o futebol é muito louco e muito bom também por isso, né? Porque tu pensa assim, né? Tá, mas espera aí, empatou o primeiro jogo, vocês acharam ruim. Empatou o segundo jogo, vocês acharam ruim. Ganhou o terceiro jogo, aí teve parada. É que o futebol te cobra isso, né? Tu pega, por exemplo, o Grêmio sai para 2 jogos depois de ter feito boas partidas anteriormente, dentro de casa. Claro, oscilou ali, acabou perdendo um jogo pro Mirassol, esse mesmo Mirassol, né? Acabou ganhando. Aliás, o Mirassol fez 100% dos pontos em cima do Grêmio. O Mirassol faz 4-1 no Grêmio no começo da competição, quando até causa a demissão do Gardelon lá, do Gustavo Quinteiros, e depois faz 1-0. Um lance contestável, bom, mas fez 1-0 e ganhou no jogo aqui da Arena. Aliás, sobre o Grêmio, Baldasso, o Grêmio fez um jogo treino também no sábado, com lá mais de 15 mil torcedores, né? A própria gestão da Arena não tinha entendido muito bem qual era a capacidade que poderia ter atingido o torcedor do Grêmio. Teve alguns poréns ali e tal de nova gestão, e eu tô, sabe, Baldasso, que o futebol tem algumas ironias, né? Tu vê o caso do Grêmio, né, com a questão da Arena. Tinha aquele deboche de vocês lá do Inter, que não tem casa, porque não sei o quê, porque pagam um aluguel, tarará, tarará. Aí, o que era o grande problema que nós encontrávamos quando íamos criticar a Arena na época, a Arena Porto Alegrense, que comandava a gestão? Falta de investimento, tá? Os caras não queriam gastar porque tudo era encarado como custo. Aí o que aconteceu? Marcelo Marques foi lá, comprou a Arena, né? Documento, passa para o Grêmio, começa a fazer uma gestão e capitaneada pelo Marlon Passos. O Marlon ajeita tudo, melhora gramado, só que com muito gasto. Teve que gastar mais energia elétrica, teve que comprar mais solarizadores para iluminar o campo, uma série de fatores. Contratou mais gente, abriu mais portões, disponibilizou mais catracas, potencializou o software de reconhecimento facial. Coincidência ou não, o Marlon Passos saiu da gestão da Arena, porque assim como ele é um cara muito leal ao Marcelo, o Marcelo se afastou do processo, ele também se afastou. Primeiro jogo que não é a gestão do Marlon Passos, deu problema na Arena. Tanto que tem um monte de gente reclamando que o acesso foi dificultado, que a saída foi dificultada. Então, tu vê que coisa irônica, cara. Porque a Arena, que era um problema, ela passou a ser uma solução. E eu tenho medo que ela passe a ser um problema de novo, por uma má gestão. Mas porque quem comandou neste jogo? Quem comandou? Já o Grêmio. Quem? Já não é mais o Marlon Passos, já é o Grêmio, presidente Guerra, o Eduardo Magriço, que é um profundo conhecedor de todo esse processo da Arena, né? Tanto da parte jurídica quanto da parte prática. Mas convenhamos, né? Já teve alguns problemas e não é coincidência, justamente na primeira gestão. Porque o Baldasso, esse sistema novo das arenas, dos grandes estádios, eles são ótimos negócios, desde que lote todos os jogos. E a gente sabe que no Gauchão, Grêmio e Monson não vai lotar. Então ali tu vai ter já uma certa despesa. Então, por favor, eu não estou reclamando. É que tinha uma prospecção de um cara, que era o Marcelo Marques, com toda uma gestão, com todo um investimento. Só que de uma hora para outra, o Baldasso, esse cara, pluf, saiu, ele não quis mais. E agora volta a uma realidade, e inclusive o novo presidente, seja o Odorico ou seja o Calef, vai encarar um novo desafio com a gestão do futebol e da Arena. A torcida do Grêmio sempre foi muito maltratada na Arena. A parceria com a Arena Porto Alegrense, ela sempre foi um prejuízo para o torcedor. Existia até uma vertente dentro do Grêmio, tu sabe bem disso,
que nem era muito a favor o Grêmio adquirir a Arena, por conta do custo que é a Arena. Abrir os portões da Arena tem um custo altíssimo. Agora, tem que fazer do limão uma limonada. Com uma boa gestão, tratando bem o torcedor, tu vai botar gente lá dentro. Tu vai botar gente lá dentro e tu vai transformar algo que pode ser um prejuízo numa coisa lucrativa. Não tem, só que assim, tu vai ter que inverter o avesso que vinha acontecendo. Não tinha torcedor no Brasil mais maltratado do que a torcida do Grêmio no que diz respeito a estar no seu estádio. Já começa pelo acesso, um monte de coisa que ainda tem que resolver e tal. Então não tenha dúvida. O Grêmio tem que transformar esse limão caro, que é a Arena, é um limão caro que está na sua mão agora, numa limonada açucarada, mas aí tem que fazer uma boa gestão com um tratamento completamente diferenciado. Mas tu sabe que ainda sobre essa questão do jogo treino, tá? Tem algumas situações que a gente não consegue compreender. O Grêmio foi buscar um lateral no Bragantino, que era o Luan Cândido. O Grêmio foi buscar um outro lateral esquerdo no Vitória, que era o Lucas Esteves, tinha feito uma grande campanha temporada passada com a camisa do Vitória, foi dos principais jogadores da posição. O Grêmio foi buscar o Marlon no Cruzeiro e o Grêmio tinha uma dificuldade na lateral direita, mas aí o Grêmio resolveu que tinha que buscar mais um lateral esquerdo e buscou o Enzo no CSA. Sem explicação nenhuma, tá? Porque pra te ter uma ideia, no Gauchão, o Quinteiros colocou como lateral esquerdo um garoto da base que é zagueiro, o Vieri. E mesmo assim, ele não foi mais utilizado. No próprio Gauchão, o Quinteiros, que apostava em muitos garotos, foi buscar um lateral esquerdo chamado Pedro Gabriel, que é um jogador de seleção brasileira e que vai ficar a qualquer tempo aí, ele já pode assinar um pré-contrato, porque o Grêmio chupou bala com ele, porque ele é jogador do Pablo Bueno, aquela velha história do Grêmio. E aí tu busca o cara do CSA. E o cara do CSA entra contra o Brasil de Pelotas, que foi rebaixado no Gauchão, e mostra que não tá pronto. Tu imagina daqui pra frente se ele precisar ser utilizado, já que o contrato dele é até dezembro, num jogo de Série A. Baldassi, eu te juro que tem coisas do futebol que a gente pode trabalhar 80 anos que a gente não vai compreender. Por que que se tem alguma coisa, cara, eu vou lá buscar aquele cara. Mas tu não precisa daquele cara, mas eu vou buscar igual. O Inter... Sim. O Inter trouxe jogadores nessa temporada que tu vai tentar buscar uma explicação, tu vai ter uma grande dificuldade. Bagé, eu estou muito curioso para que tu fale depois da questão que envolve o Kiki Oliveira, porque já virou ofensivo o negócio, mas eu quero te pedir a permissão para falar sobre o assunto do Inter neste período de parada FIFA. Que 2005. foi. É, é, 2005. Hoje eu vi uma entrevista do presidente Fernando Carvalho, que é meio que o capitão deste processo, embora tenha movimentos políticos como o dos Aquino, que está trabalhando bastante nisso. E, cara, tá ganhando um corpo interessante, porque sempre pareceu um devaneio, sempre pareceu o choro do perdedor, a história do campeão moral, que a gente nunca gostou muito, que faz doer igual. Porque a ideia de vamos tirar o título do Corinthians, ela existia lá atrás, deixou de existir, isso foi sempre uma celeuma, mas sempre uma dor em todos nós colorados. Mas aí veio o documentário A Máfia do Apito, e a retomada desse processo, ela é muito consistente, Bagé, em cima de algo, e é importante as pessoas não fazerem a confusão. Porque todo mundo que pensa no roubo de 2005 pensa no Márcio Rezende de Freitas e o pênalti não marcado e a subsequente expulsão do Tinga, que foi um roubo, foi um escândalo, mas outros escândalos destes já aconteceram. O Grêmio em 2023 teve um erro de arbitragem que, se não tivesse acontecido, o Grêmio poderia ter sido campeão brasileiro. O Inter em 2020. Alguém hoje lembrou do Inter da Copa do Brasil de 92, que não foi pênalti no Pingo? Pode ser, mas não é o caso. Não estamos falando de erro, estamos falando de ilegalidade e embasamento importante que o Internacional tem e trabalha para comprovar isso na justiça. Nós estamos falando da anulação de 11 jogos do Campeonato Brasileiro de 2005 por conta de manipulação de resultados, confesso pelo Edilson Pereira de Carvalho, e que o embasamento é frouxo que levou àquela anulação dos jogos, que curiosamente favorecia o Corinthians, porque o Corinthians teve a chance de recuperar jogos em que ele tinha perdido, e o Internacional perdeu vitórias que tinha conquistado. O Internacional, numa noite, dormiu
na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, num sábado de noite, domingo de manhã acordou na terceira colocação, e aquilo foi uma brochada total no Internacional, eu lembro como se fosse hoje. A argumentação ela passa pelo fato de que, comprovadamente, o Edilson Pereira de Carvalho manipulou um jogo. O Edilson Pereira de Carvalho manipulou um jogo. O Internacional contrata peritos profissionais de arbitragem para comprovar que os outros jogos anulados daquele ano não tiveram nenhum indício de manipulação. O Inter considera uma ilegalidade, uma irregularidade, um erro de julgamento terem anulado aqueles 11 jogos. Então, é esse o embasamento do Internacional. E outra coisa, e é uma visão muito correta, o Corinthians, ele não é culpado de nada em 2005. O Corinthians fez a parte dele e ganhou o título brasileiro. Ele não tem culpa de nada. Então, tu não pode tirar o título do Corinthians. O Corinthians foi beneficiado, isso sim, mas ele não tem culpa de nada. Ele é campeão de 2005. Também. Mas o Inter também deve ser. E este é o pleito que vai para a justiça. E ao contrário de choros que sempre existiram, eu acho, Bagé, que há um embasamento jurídico importante nesse pleito. Eu acho que sim, Baldasso. Eu não vou discordar de ti, sabe por quê? Quando a gente fala de questão de clube, e a gente está falando, por exemplo, de uma rivalidade do tamanho da Grenal, cara, é óbvio que para o torcedor vai ter sempre o deboche, vai ter sempre a zoeira. Isso faz parte, a flauta, o folclore, a gente também trabalha ao longo do dia e por vezes a gente gosta também de focar muito nessa parte. Então, por exemplo, quando eu reclamo de arbitragem, o que o Colorado vai dizer? Ah, tá chorando. Quando o Inter reclama de arbitragem, o que o gremista diz? Tá chorando. A gente sabe que isso ultrapassou essa barreira. O ano de 2005 não tem mais o que negar, porque ele é um ano de... tanto que o nome virou Máfia do Apito, né? Tem um árbitro que ele confessa. E eu não sei se tu viu, eu já fazia tempo que eu não via, e essa pauta voltou mais forte agora, por dois âmbitos, tá? Primeiramente pelo aspecto de que teve um documentário que reaviveu isso nas nossas cabeças, né? Que tinha detalhes que eu realmente não lembrava, assim, do quanto o Edilson Pereira de Carvalho, ele fala descaradamente sobre, não, inclusive, teve jogo que eu tentei mexer e eu não consegui, imagina. Porque não é só o jogo, por exemplo, que todo mundo foca, o JB até falou quando a gente estava no programa de ontem, não, mas é que teve um jogo lá, Figueirense e Juventude, que ele não conseguiu mexer porque o Edmundo desequilibrou. Não, mas tem um jogo que que é Corinthians e Santos, e era um super time, que aquele time do Corinthians era muito bom, né? Era o Corinthians ainda lá do Kia Jorabichian, com Tevez... Carlos Alberto, Nilmar. Era um timaço. E aí eles vão jogar contra o Santos na Vila Belmiro. E ele disse assim, ó, ele diz até pro cara lá, o que contrata ele, né? Ele disse, olha só... não, isso aí vai ser fácil da gente arrumar, porque o time do Corinthians é muito bom, o time do Corinthians vai atropelar o Santos na Vila. E aí ele recebe uma ligação em algum momento que alguém disse assim pra ele, vai estourar, tá perto de estourar, já chegou na polícia e tal. E ele vai tão preocupado pro jogo que tem um lance que é um pênalti claríssimo, favorável ao Corinthians. E tu vê que ele tá tão com a cabeça no crime que ele não dá. E primeiro que foi pênalti, segundo porque favorecia ele, porque eles tinham apostado na vitória do Corinthians, e mesmo assim ele não dá. Tá? Esse é um aspecto, tá? Esse documentário, ele reavivou todo esse processo. Só que tem um outro aspecto, e ele é muito favorável ao Inter, Bolas. A gente vive agora na geração da internet. E com isso que aconteceu há 20 anos, muitos torcedores que hoje têm 20 anos, ou próximo de 20 anos, eles não viveram isso. Mas eles foram tomados agora por toda a questão do documentário, que repercutiu. Aí tem entrevista do presidente Fernando Carvalho e tudo mais, tá? Então acho que esses dois aspectos são fundamentais. Eu não acredito que eles possam dar o braço a torcer, tá? E eu vou te dizer o porquê. Primeiro porque é contra um time do Rio Grande do Sul. Eu acho que primeiro vai por isso, tá? Talvez fosse... A taça das bolinhas, o Baldasso, ela ainda foi em algum momento debatida porque tinha um grande do centro do país, que era o Flamengo, tá?
Agora, eu concordo plenamente com a tua leitura. Não tem como tu tirar o título do Corinthians, porque o Corinthians foi favorecido, mas não foi ele que fraudou. O que o Inter alega é que fraudaram um campeonato, que a partir do momento em que cancelam jogos e esses jogos são refeitos, o Corinthians consegue fazer mais ponto do que já tinha antes da anulação dos jogos. Só que daí tem um outro ponto nisso aí, o Baldasso, que esse documentário, ele traz um lado bom, que é o lado da repercussão da internet, mas ele não traz nada novo. Na verdade, é algo que já se sabia lá atrás e que, na verdade, se demorou muito tempo até para alegar com um pouco mais de força. Eu não sei, eu acho que essa é uma brecha que eles talvez não deem ganho de causa. Eu vou dizer mais, que eu tô falando muito sério, assim. Se eu tô no teu lugar como torcedor, eu ia exigir sim que o clube fosse lá e pedisse. Eu acho que tem obrigação de pedir. Assim como eu acho que no jogo contra o Bragantino, se eu fosse presidente, eu teria pedido a anulação do jogo. Provavelmente eu não fosse ganhar, mas eu teria pedido. Então eu acho que tem essas brechas assim de todos os lados, sabe? Ambos os lados eu acho que tem brechas possíveis e outras brechas que talvez eles não deem muito valor. E outra coisa, no último debate raiz eu me irritei, tem muita gente fazendo isso. Eu me irritei com o JB. JB em determinado momento, de que adianta, não tem graça nenhuma. Ontem foi o Rica Perrone, que é meu amigo, tudo, o Vessone. De que adianta? E não. Gente, assim, Bagé, quando tu expressar um sentimento teu em relação ao Grêmio, eu não vou discutir. Só diz respeito a mim, claro. Eu não vou discutir. Eu não sou gremista. Eu não tenho nenhuma condição, nem nada, nada. Não tenho nenhuma possibilidade de discutir contigo o que o teu coração gremista está dizendo. E com todo o respeito, e vou dar o carteiraço aqui, o JB não tem nada que dizer o que a torcida do Inter tem ou que não tem que sentir, se vai ter graça ou não vai ter graça. Nem o Rica Perrone, nem o Vessone. Só eu sei. E os milhões de colorados que estão assistindo aqui, só nós sabemos o que nós sentimos em 2005. Só nós sabemos que essa ferida ainda está aberta no coração dos colorados. Ela está aberta ainda. Esse assunto não morreu. Esse assunto nunca morreu para nós. Esse assunto nunca morreu para nós. Então, essa reparação histórica que pode acontecer, para nós, seria um descargo, seria uma alegria o Inter ser tetracampeão brasileiro, reconhecerem o título de 2005, seria a justiça feita, velho. Então, assim, para mim teria uma importância incrível. Aí eu vou ouvir o JB me dizer, não teria graça nenhuma. JB, tu que está assistindo, assiste todas as noites. A tua opinião não interessa sobre ter ou não ter graça, porque tu não é colorado, velho. Só nós, colorados, sabemos o tamanho dessa dor, cara. Eu acho que nessa questão do torcedor, e é justamente por isso que eu estou citando o advento da internet, tá? Porque em 2005, quando aconteceu, tinha ali 10 anos que a gente falava do Windows 95, por exemplo. Eu lembro o primeiro boom assim, de internet, o Windows 95, eu tenho muito essa memória, porque eu estava vendo a primeira partida da final da Libertadores do Grêmio contra o Nacional de Medellín, que foi 3-1 no Olímpico, pô, tu vai lembrar que naquela época, com exceção das sociais e das cadeiras, tu tinha que sentar no concreto, né? Então a gente sempre comprava jornal para botar o jornal ali, ou aquela almofadinha para não ficar com a bunda ali no concreto. E eu lembro de estar lendo essa matéria, a grande revolução digital, que era o Windows 95. Ou seja, a gente está falando de um processo de lá de 2005 que era assim, ó, engatinhando, sabe? De internet praticamente de escada. Então tu não tinha essa comoção toda. Pode ter certeza que toda essa quantidade de matérias, eu tenho visto ali, eu estava olhando agora no Twitter, vários cortes com o ex-presidente Fernando Carvalho se posicionando, dando entrevista, falando sobre aquilo, vários perfis ali com 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Então, esse novo momento que a gente vive hoje na internet, ele também vai para esse lado da emoção. Por isso que eu digo, tem cara que tem 18, 19 anos que nem vai lembrar. Ele recém tinha nascido naquele período, mas hoje ele já está por dentro de tudo que aconteceu, e aí entra nesse aspecto que tu falou, a questão da emoção. Então, para o torcedor, eu não tenho dúvida, e eu mesmo talvez faça isso em algum momento, tá? De lá e debochar assim, Baldasso, não deu de novo. Mais um título que vocês tentaram e não conseguiram. Beleza, tu entra no folclore, mas que se acontecer, o torcedor do Inter vai se sentir, sim, representado, e como tu dissesse até, tu usou um termo agora há pouco, sobre a questão de justiça, né, de te sentir realizado. Não, era isso que eu precisava. Não, esse aspecto não tem como tu tirar do contexto. Vou te dar um exemplo.
Tem um jogo na tua história que para mim não significa nada. Não significa nada. Para mim é um jogo de Série B. Ah, Batalha dos Aflitos. Para mim é um jogo de Série B contra o Náutico. Para mim não significa nada. Agora, eu vou discutir o que tu sente. Tu lembra desse jogo, te arrepia claro. O corpo inteiro. Para mim não significa nada. Então eu não tenho condição de dar minha opinião sobre esse jogo. É o contexto. Essa parte da emoção não tem como tirar. Tu pode, assim, discordar, mas não tem como tu tirar. Eu posso chegar aqui e dizer, Baldassô, na boa, Baldassô, para, não ferra. Não vai acontecer nada, beleza. Até porque talvez seja mais o meu sentimento também baseado numa emoção do que qualquer outra coisa. Mas o fato de tu entrar e dizer assim, mas não vai ter graça, não. Essas frases do JB, elas me fazem acreditar, embora eu fique na dúvida se ele está sendo sincero. Se ele estiver sendo sincero, eu passo a acreditar que realmente ele não tem emoção com futebol. Porque não tem. Quem passa por essas coisas... Nossa, não tem. Ô, Bagé, e o Kiki Oliveira? Aí vamos pra emoção também, tá? Por emoção, eu quero ver o Kiki longe do Grêmio, cara. O Kiki Oliveira, outro dia, num dos programas que a gente fez aqui, eu coloquei meio que um dossiê de fatos do Kiki Oliveira que me desagradam, sabe? E o Kiki faz questão de fazer isso. Aliás, o Mano foi perguntado pela Nicole Ovic, ali na zona mista, no sábado, depois do jogo treino, até o Mano meio que chegou com as pedras na mão, mas a Nicole foi muito habilidosa e explicou pra ele o que ela queria saber. Bom, foi perguntado várias coisas sobre pro Mano, tá? A Nicole até pergunta sobre o Volpe. E aí o Mano deixa claro, não, mas por que tu tá com pressa, né? Porque a gente imaginava que ele nem fosse jogar mais até o final da temporada. Depois tem uma pergunta que eu acho que é do Fontes, que fala sobre o Kiki Oliveira. Sobre o Kiki estar em alguns momentos também sendo utilizado numa outra posição que não a dele. E o Mano, daquele jeito que a gente conhece, ele disse assim, só não esquece que eu usei ele pela direita, pela esquerda, pelo meio, ou seja, eu usei ele por todas e ele não se ajudou. E o Mano tá certo nisso. Só que o Kiki, se ele tivesse arrebentando, outro dia ele deu uma entrevista pra imprensa uruguaia que ele até faz uma meia-culpa, ele disse assim, tudo bem que eu não tô destruindo, não tava destruindo também no time. Pô, mas eu tava bem, não sei o que. Tá bom. Aí ele dá uma entrevista no Uruguai, a mulher dele posta um texto extenso dando pau no Grêmio, ele reposta esse texto. Ele deixa de ir para um jogo importante de São Paulo, porque ele não queria reencontrar o ex-empresário lá e alega um desconforto estomacal, uma dor de barriga. Depois ele vai no dentista e tira 2 dentes lá e ele toma um medicamento que não podia tomar no momento. Depois... a água quente acaba indo ao encontro do pé dele, até hoje ninguém sabe o que houve, mas isso também não interessa, mas ele queimou o pé. E assim vai, ele se atrasou porque ele foi ao Uruguai de carro, porque ele não queria ir de avião, porque senão o ex-empresário também descobria o horário que ele chegar no aeroporto. Para ter todo esse problema, o Baldasso, se fosse um jogadoraço, mesmo assim encher o saco. E não se trata de jogadoraço. Tudo isso que eu acabei de resumir... Mas tem 4 milhões 4 milhões e meio. 4 milhões e meio de dólares. Só que daí o que ele faz agora no final de semana? Ele põe uma postagem que tá lá a parrilla acesa para um churrasco, para um assado, e ele põe uma cuia e uma térmica. E na garrafa térmica tem um adesivo do Nacional de Montevidéu. Bom, ele já tá deixando claro que ele tá apaixonado por outro clube que não seja o Grêmio. Aí tu vai olhar a carreira dele, ele jogou no Peñarol. Ele jogou no principal rival do Nacional. Ele faz só para provocar. Ou alguém do Nacional procurou ele, a gente não sabe. Mas eu não tenho dúvida, Bolaço, que ele tá forçando uma saída do Grêmio. Tem isso que tu falou. Ele custou caro, mas ele tá forçando. E tu não vai recuperar esse valor. Porque tu vai ter que liberar esse jogador, tu vai fazer o quê? Isso é a prova de que os clubes são reféns dos jogadores. O Arezzo fez muito parecido com isso. Outro jogador que foi caro. É o mesmo caso. E outra coisa, o Meneghetti fala muito sobre isso, sobre uma geração mimada de jogadores de futebol. Eu sou do tempo que quando um jogador se sentia injustiçado por sair do time, ele ficava puto, ele reclamava, mas ele enlouquecia para brigar de novo pelo lugar dele. Nós estamos vivendo uma época que quando o jogador não tem atendido as suas expectativas de titularidade, ele começa a forçar para ir embora. Mas onde é que nós estamos? Esse rapaz custou 4,5 milhões de dólares para o Grêmio. Aí, de repente, ele perde espaço. Ao invés de ele pensar, porra, os caras pagaram 4,5 milhões por mim, vou ser titular, vou arrebentar de novo, como eu arrebentei no começo, porque ele estava arrebentando quando ele chegou no Grêmio. Aí ele decide fazer essa pataquada toda. Não é só querer sair, é querer sair pela porta dos fundos. Como o Arezzo saiu pela porta dos fundos também. É o tipo de coisa, aliás, eu vou dizer, o único jogador, aliás, tem 2, né? Talvez tenham mais, mas De Leon, histórico jogador de seleção uruguaia que atuou, para mim, um dos maiores zagueiros da história do Grêmio.
O Luizito Soares, que dispensa comentários, mas tem alguns casos, tem o Christian Cebola Rodrigues, lembra que chegou, esse pelo menos foi sujeito homem, né? Teve caráter, ele chegou lá, certa vez, bateu na porta do presidente e disse, presidente, eu não vou conseguir me adaptar aqui, tá aqui o dinheiro que o senhor me deu e eu preciso ir embora. E foi embora, porque do contrário, o Arezzo foi a mesma coisa, cara. O Arezzo começou a incomodar. O Arezzo chegou ao cúmulo de desperdiçar um pênalti, né? Bateu um pênalti de forma estranha, né? Estranha. E aí depois ele conseguiu, e parece que agora a imprensa uruguaia dá conta de que o Peñarol vai oferecer os 4 milhões de euros pelo Grêmio, de dólares, e vai ficar com ele. Ah, já? Meu, quando começa a ficar bom. Eu acho que esse nome, o nome do programa vai ter que mudar para 1 hora, cara. Eu acho que a gente podia ficar madrugada juntos, né? Pelo menos até as 3 da manhã dá. Dá pra gente ficar de dorme um pouquinho depois. Dormir pra quê, né? Dormir é pros fracos. Tchau, Baldassano. Infelizmente não dá.